Nas últimas aulas, a gente vem falando muito sobre produção de energia, né? Na verdade, a gente já tem algumas aulas falando sobre produção de energia e a gente falou agora, principalmente agora da produção de energia a partir dos combustíveis fósseis, tá? E a gente vem falando, então, que são as principais fontes de matéria-prima para a produção de energia, como a gente já falou sobre o petróleo, já falamos sobre o carvão mineral, já falamos sobre o gás natural, falamos sobre os biocombustíveis também, muito utilizados nessa produção de energia mundial. E a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre a produção de energia elétrica. Tá? A gente vai falar então um tipo de produção que é a produção da energia elétrica. Quando a gente falou várias vezes sobre esses outros assuntos, sobre essas outras fontes primárias de energia, a gente deu vários exemplos falando que eles são utilizados na indústria, são utilizados nos transportes, né? Principalmente nos transportes, como é o caso do petróleo, mas também nas indústrias e em outros e tem outras finalidades, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre a produção de energia elétrica, né? De que forma esses tipos de combustíveis ou outros tipos de combustíveis a gente pode produzir energia elétrica também. Tá? Porque a gente não pode confundir o que é produção de energia de uma maneira global, de uma maneira mais ampliada, com a produção de energia elétrica. Tá? A gente não pode confundir isso. A produção de energia elétrica está dentro do escopo, está dentro do geral da produção de energia. Mas a produção de energia ela pode ser, por exemplo, para os transportes, pode ser, por exemplo, para as indústrias, né, de alguma forma, sendo produzidos ou modificando essa matéria-prima. Tá? Aqui, especificamente, nessas próximas aulas, a gente vai falar um pouco sobre como a gente pode produzir energia elétrica, qual a importância dessa energia elétrica também dentro dessa produção de energia mundial, tá? Mas aqui a gente vai falar especificamente dessa questão da produção de energia elétrica, tá? Que é muito importante, que também vai ser fundamental para o funcionamento das indústrias, vai ser fundamental para o funcionamento dos transportes, e inclusive vai ser fundamental para a nossa vida hoje, né? Afinal de contas, a nossa sociedade urbana industrial, ela depende cada vez mais da produção de energia elétrica, tá? Para a nossa vida diária, para a nossa atuação, tá? Por exemplo, no âmbito residencial, mas também hoje muitos dos transportes eles são elétricos, há uma mudança também nessa base dos transportes, alguns estão sendo modificados, alguns carros estão aparecendo, sendo colocados com energia elétrica e não de combustíveis fósseis. Então está havendo também uma mudança, mesmo que ela aconteça aos poucos, também está ocorrendo essa mudança para uma produção de combustíveis fósseis e a gente passando por uma matriz elétrica, de produção de energia elétrica. Tá? Então vamos entender um pouco sobre isso e vamos entender de que forma a gente produz energia elétrica, tá? Quais são as variadas formas. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a questão da produção de energia da hidroeletricidade, tá bom? Beleza. Então vamos lá, né? A energia elétrica, ela vai ser produzida principalmente então a partir de usinas termoelétricas, hidrelétricas e também de usinas termonucleares, tá? São as três principais formas de produção de energia elétrica, as três mais utilizadas, portanto, no mundo, tá? Mas assim, em qualquer uma dessas usinas, ela vai ser gerada pelo acionamento de uma turbina, tá? Seja na usina termoelétrica, seja na hidrelétrica ou na própria termoelétrica, essa energia elétrica vai ser gerada a partir do funcionamento, do acionamento da turbina, ou seja, da movimentação das turbinas, tá? Que ela consiste basicamente em ser um conjunto cilíndrico de aço que gira em torno do seu eixo, tá? Dentro de um cilindro, de um receptáculo imantado, na verdade.
Tá? Então, essa turbina ela vai girar e a partir desse giro em torno do seu próprio eixo, ela vai então, essa energia é considerada mecânica, energia cinética, tá? Do movimento, vai ser transformada em energia elétrica. Tá? E isso nos diferentes tipos de usina, tá? Seja ela termoelétrica, como eu falei, hidrelétrica ou termonuclear, ou outro tipo de usina, como a produção eólica, a produção maremotriz também, que atua com a atuação das marés. Depois a gente vai falar sobre essas outras também, tá? Mas o importante dizer, tá, que a produção de energia elétrica, ou seja, dessa produção da energia elétrica, ela se dá a partir da energia cinética, ou seja, da energia do movimento. Tá? Seja lá na usina termoelétrica, quando se utiliza o carvão mineral para movimentar as águas dentro dessa usina, o carvão mineral para aumentar a temperatura e vai gerar um movimento nas águas dentro de uma usina termonuclear, e essa água ela vai entrar em movimento que vai gerar o movimento das turbinas para a produção de energia elétrica. Seja numa hidrelétrica, quando a gente tem a queda da água, a gente tem então a gravidade atuando, tá? E descendo essa água e também está gerando então movimento nas turbinas, ou seja, na usina termonuclear, quando vai acontecer também a cisão lá dos elementos químicos que vão aumentar a temperatura da água e vão fazê-la se movimentar também. Tá? A gente vai entender cada uma desses tipos nas próximas aulas. Mas o importante dizer logo de antemão que todas elas vão ser geradas então por esse movimento das turbinas, essas principais sobretudo. Tá? As usinas termoelétricas, hidrelétricas e termonucleares elas vão necessitar então desse movimento das turbinas que vão ser geradas por uma determinada matéria-prima aí, né? Determinada forma, algum tipo desse de usina, tá bom? Então a energia elétrica ela vai ser principalmente ser gerada por esses três tipos de usina, tá? Ó, eu trouxe aqui um gráfico para vocês que está mostrando um pouco da evolução da produção de energia elétrica no mundo, e as várias fontes de produção de energia elétrica. Tá? Não vamos confundir, eu vou lembrar novamente, com aquele outro gráfico que a gente viu em outras aulas que falava da produção de energia mundial. Tá? E elas vão levar a outros aspectos, vão colocar, por exemplo, a questão dos transportes. Aqui a gente está colocando principalmente na produção de energia elétrica, que vai ser utilizada tanto para o consumo residencial, como para o industrial, como na atuação da agricultura. Tá? Mas esse aqui é específico para a produção de energia elétrica. Tanto que, no gráfico, se a gente analisar aqui, ela está mostrando um pouco sobre, está mostrando os terawatts na verdade, né? Ou seja, está sendo mostrado aqui quanto está gastando então de energia, de megawatts, tá? De potência. O terawatts ele corresponde a 1 trilhão de watts-hora, tá bom? Vamos analisar primeiro aqui embaixo o total. Vamos verificar que lá em 1973 a gente tinha um consumo, tá? Que aqui está baseado aqui então nesse terawatt aqui, tá? 6.131 terawatts. Tá? E aqui, gente, em 2013, melhor dizendo, esse consumo, né, ele mais que dobrou, né? Esse consumo triplicou aqui, na verdade, tá? Mais do que triplicou. A gente então tem um consumo muito grande de energia ao longo dessas décadas. Se a gente for analisar, provavelmente, dados mais recentes, esse aumento de energia foi maior ainda. Por quê? Porque cada vez mais a gente está utilizando então aparelhos elétricos, né, nessa produção de energia residencial, mas também as indústrias elas cresceram em termos de números e cresceram também em nível de produção cada vez mais. E a maior parte dessas indústrias, a maior parte do comércio e serviços, inclusive nos residenciais, a gente utiliza mais energia elétrica. Então veja aí como aumentou, em algumas décadas, aumentou muito o consumo então de energia elétrica no mundo. Tá? Lá em 1973, a gente tinha algumas matrizes importantes que são importantes até hoje.
tá? Como, por exemplo, o carvão mineral, olha aqui em 1973, aqui em 2013, ele é a principal fonte, então, primária de produção de energia elétrica. Tá? Como assim, professor? A gente alguém pode estar surpreso com essa questão, porque no Brasil a gente produz muita energia elétrica a partir da fonte hidrelétrica, né, da produção hidrelétrica no Brasil. É a nossa principal fonte, ela é uma das principais tipos de produção de energia, então, no mundo, mas no Brasil ela se destaca como a principal. Mas se a gente pensar, e eu já falei isso para vocês quando a gente estava falando sobre o carvão mineral, que na Europa, em muitos países também do hemisfério norte, eles produzem muita energia a partir das chamadas termoelétricas, utilizando ainda o carvão mineral. Tá? E ele tem as questões ruins que a gente falou, como, por exemplo, a emissão de CO2, a emissão de dióxido de enxofre, que vai causar chuvas ácidas, mas ele ainda é bastante abundante, né? Principalmente nessas regiões do hemisfério norte, e onde tem grandes consumidores. Então, o carvão mineral ele é bastante utilizado. Lá, em 73, 38% aqui da produção de energia elétrica mundial era baseada no carvão. Tá? E se a gente for analisar em 2013, isso até aumentou essa porcentagem. Tá? E se a gente analisar que aumentou aqui de 73 para 2013 aumentou também a produção de energia, o consumo de energia, a gente vai ter um aumento também da utilização do carvão mineral, né, considerável aqui. Tá? Então, o carvão mineral ainda é uma base muito importante para a produção de energia elétrica, principalmente no hemisfério norte. Tá? Ainda se utiliza também bastante o petróleo para a produção de energia elétrica. Nessas próprias termoelétricas, a gente vai ter também o acionamento das turbinas ou o aumento das temperaturas das águas dentro dessas termoelétricas vão ser também utilizado o petróleo, mas cada vez menos. Tá? Se a gente analisar aqui em 1973, havia uma porcentagem de 24% de produção de energia elétrica a partir então do petróleo como origem, né? Para aumentar a temperatura das águas e fazer a movimentação da turbina. Já em 2013, a utilização do petróleo para a produção de energia elétrica ele diminuiu consideravelmente em termos percentuais. Tá? A hidrelétrica, em termos percentuais, ela diminuiu também. Olha só, se a gente analisar em 1973, aqui ela era mais de 20%, então, da produção de energia. Tá? E aqui em 2013 ela só é 16% da produção de energia elétrica. Tá? Vamos lá lembrar novamente, apesar de que no Brasil a produção de energia hidrelétrica ela é a principal fonte aqui, tá? Mas se a gente analisar o contexto mundial, essa não é a realidade ainda. Tá? Mas é importante dizer também que outras fontes primárias elas ganharam maior destaque. Tá? Por exemplo, o gás natural. Como eu falei para vocês também, ele é oriundo desse combustível fóssil, tá? Mas ele é menos poluente, né, em termos da sua queima aqui para a produção de energia do que, por exemplo, o petróleo. Então, o gás natural ele está cada vez mais sendo utilizado também em muitos países para a produção de energia. Se a gente analisar percentualmente aqui, em 1973 a gente tinha 12% aqui da produção de energia a partir do gás natural. E aqui, em 2013 já eram mais de 20%, 21%. Inclusive ultrapassou aqui a hidrelétrica, por exemplo, em termos percentuais. Outra fonte que também vai ganhar destaque é a nuclear. Tá? Lá em 1973 a gente tinha 3,3% aí da produção de energia elétrica de energia era feita a partir da energia nuclear, e aqui em 2013 já eram 10%, então é bastante. Tá? Muitos países eles utilizam muito a produção a partir das termonucleares, das usinas termonucleares. A França, por exemplo, em termos percentuais, ela tem grande parcela da produção de energia na França ela é feita de energia nuclear. Tá?
tem os perigos, né? Mas ela também pode ser considerada na sua produção como uma energia limpa, por exemplo, tá? Então, na França, eles utilizam bastante a produção de energia nuclear. E a gente vai ver depois uns detalhes específicos da produção da energia nuclear e como a gente vai gerar energia elétrica a partir disso, tá? Então, vejam que esse panorama de produção de energia elétrica ela está mudando um pouco ao longo dos anos, tá? Ganhou destaque aqui outras produções, como o gás natural, como a energia nuclear. Em termos percentuais, a hidrelétrica perdeu um pouco da sua participação e o petróleo, a gente precisa destacar que o petróleo está cada vez menos sendo utilizado como fonte primária de produção de energia elétrica. Tá? Não vamos confundir, porque o petróleo ainda é a principal fonte de produção de energia nas indústrias, nos transportes, em outros aspectos, mas especificamente para a produção de energia elétrica, o petróleo está perdendo a sua importância, isso aqui é interessante o destaque. Tá? Já ia esquecendo, mas é importante falar também que outras fontes de produção de energia, elas têm um potencial de crescimento também muito grande, né? Quem são esses outros aqui, ó? Em 1973, as outras fontes, elas eram menos de 1%. E aqui, ó, em 2013, elas já ganham um destaque de mais de 5% de participação na produção de energia elétrica, tá? E hoje, se a gente for analisar provavelmente os gráficos atuais, a gente vai ter um percentual maior aqui, inclusive. Então, quem são essas outras? A gente tem, por exemplo, a produção a partir da energia geotérmica, a partir da energia solar, a da eólica e dos próprios biocombustíveis também que estão sendo utilizados para a produção de energia elétrica. Tá? E aí vai ganhar cada vez mais destaque também em função de ser considerada energia limpa, de ter um incremento então nesses outros tipos de produção de energia, tá bom? Não vamos esquecer disso, tá? Esses são os destaques e a gente tem alguns tipos de matéria-prima que estão diminuindo, como o petróleo, tá? Não esqueçam dessa parte. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o tipo de produção de energia bastante utilizada no Brasil, mas também bastante utilizada em outros países, como a China, como o Canadá, que tem grandes potenciais de produção de energia elétrica, né? E como funciona então a produção de energia a partir da chamada hidroeletricidade, tá? Ela funciona a partir então do represamento das águas de um determinado rio, e aí isso vai depender da declividade do rio, as características de cada usina vão depender de declividade, vão depender de como é o curso do rio, vão depender de questões relacionadas à engenharia também hidráulica então desses rios, tá? E como pode ser feito esse represamento. Tá? E alguns rios eles vão ter, por exemplo, um potencial hidrelétrico muito maior que outros. Tá? Alguns rios têm um maior volume de água, alguns rios são rios permanentes, tá? E que não sofrem alterações, por exemplo, em relação aos diferentes climas. Então, alguns rios que são permanentes, que têm a sua água, um curso d'água ao longo do ano mais permanente, eles têm um maior então potencial também na produção de energia, tá? Na produção hidrelétrica. Tá? E essa coisa do desnível do terreno ela vai ser importante também para o potencial e para os impactos ambientais que a gente pode ter relacionados à inundação, né, dos lagos que vão fazer essa produção de energia. Tá? Então, é importante então, que a gente tenha uma hidrografia favorável, é importante que a gente tenha um volume de água também grande para a gente ter essa produção de energia, para que valha a pena produzir energia em determinados rios, porque é por isso que nem todos os rios têm grande potencial, nem todos os rios eles vão ter grande probabilidade de produção de energia. Alguns a gente vai necessitar gastar muito mais com uma obra de engenharia, outros menos também. Tá? E ao longo dos anos, obviamente, essa tecnologia, essa produção de hidrelétrica, elas vão melhorando também. Vai depender de qual país está produzindo essa hidroeletricidade também. Tá? E de que forma ela vai ser gerada. Então, para gerar a
a gerar eletricidade a partir das águas do rio, vai ser necessário que haja, então, desníveis onde as barragens podem ser construídas, tá? Exatamente para que uma represa seja criada, para represar um volume de água suficiente que seja economicamente viável produzir energia, então, tá? Então, esse tipo de produção de energia, que é a produção hidrelétrica, tá? Ela é considerada uma produção de energia não poluente. Tá? Além disso, ela é relativamente barata, sobretudo do ponto de vista da manutenção. Para construir uma usina hidrelétrica, vai ter um investimento grande. Né? Se for uma usina hidrelétrica também com grande potencial, a gente vai precisar de um grande investimento, numa grande obra de engenharia. Então, o investimento inicial ele pode ser alto. Em compensação, a sua manutenção, ou seja, ao longo do tempo, a médio e longo prazo ela vai gerar uma quantidade de lucro para quem está gerando essa produção de energia muito grande. Tá? Então, por isso que ela é considerada também relativamente barata. Tá? E ela vai ser renovável, tá? Ela é renovável na obtenção de energia, tá? Exatamente porque a gente vai ter o ciclo da água. Tá? Então, o ciclo da água sendo feito de maneira normal, né? Ou seja, ao aumento das temperaturas, elevando a água para a atmosfera, que vai se formar a partir de vapor e vai se condensar e lá na frente vai cair como chuva, por exemplo, ela vai ser importante então para a produção da água. Então ela é considerada, portanto, porque ela utiliza então esse ciclo da água como uma obtenção de energia renovável. Tá? Embora, né, contudo, entretanto, todavia, ela vai causar também alguns impactos ambientais, não na sua produção, não no seu, na produção em si, na forma como vai ser produzida, porque ela não vai gerar, por exemplo, CO2, ela não vai gerar dióxido de enxofre, como as usinas, as usinas termoelétricas, tá? Ela não vai gerar resíduo, como nas usinas termonucleares. Tá? Em compensação, para produzir então uma usina hidrelétrica, a gente vai ter a construção de barragens. Tá? E esses represamentos da água podem causar graves problemas, problemas sobretudo socioambientais, ou seja, que estão relacionados à sociedade, ao seu envolto a esse rio que foi represado, tá? E as questões ambientais também relacionadas a esse rio. Tá? E essa barragem, né, ou a construção dessa barragem e o consequente represamento dos rios, ele pode causar, pode ter uma maior ou menor alagamento. Tá? Em rios em que tem um desnível do terreno, como esse primeiro aqui, ó, está sendo mostrado aqui nessa figura, tá? A gente vai ter um alagamento um pouco maior, tá? Um lago feito de uma maneira, em um espaço cada vez maior, ou seja, vai ter um alagamento de áreas cada vez maiores. Em compensação, se a gente tiver uma outra hidrelétrica produzida num lugar em que tem um desnível de terreno maior, tá? A gente vai precisar de um lago menor aqui, tá? Ou seja, olha só a área inundada como vai ser menor dessa segunda figura em relação a essa primeira. Tá? Então, dependendo do rio, a gente vai ter, ou dependendo do ponto do rio, tá? A gente vai ter um maior ou menor lago. Tá? Vou dar dois exemplos para vocês também relacionados à questão de engenharia. Tá? Na década de 70, no Brasil, foi construída a hidrelétrica de Tucuruí, que é uma das maiores do Brasil. Hoje, uma das três maiores do Brasil. Só perde então para Itaipu e Belo Monte, que está sendo construída ainda. Tá? Ela, na década de 70, foi construída num espaço, num determinado ponto do rio Tocantins, em que fez um lago muito grande. Então, o lago que fez lá na usina hidrelétrica de Tucuruí, ele é muito extenso. Tá? A gente vivia em um outro contexto, na década de 70, a gente vivia um contexto de ditadura militar no Brasil, inclusive, em que as questões ambientais elas não eram levadas a ferro e fogo, né? A gente não tinha grandes preocupações ambientais e os movimentos sociais daquela região também eles não podiam
se manifestar, tá? E hoje, as outras hidrelétricas elas estão cada vez mais sendo construídas com um lago, com uma área inundada cada vez menor, exatamente para com o objetivo de não atingir grandes áreas, tá? Mas não que a gente não tenha graves problemas socioambientais também hoje, tá? A gente tem na construção da usina hidrelétrica de Belo Monte também, que vai ser essa segunda no Brasil maior, tá? A maior nacionalmente, porque a Itaipu, que é a maior, ela é binacional, ela é compartilhada com o Paraguai. A gente vai ter também nessa Belo Monte, construída também na Amazônia, a gente tem uma área inundada grande, mas se a gente comparar a área inundada de Tucuruí, ela foi muito maior na década de 70. Tá? Então, a engenharia também ela está mudando um pouco essa questão, mas ainda continua, gente, com grandes impactos socioambientais na construção então dessas hidrelétricas, seja elas de grande porte ou seja elas de médio, pequeno porte, elas vão causar também impactos socioambientais na sociedade que vive no entorno e também impactos também relacionados ao meio ambiente daquela região. Tá? Então, vai impactar tanto para quem mora a jusante quanto a montante desse rio. Tá? E vai ter graves impactos aí também ambientais. A gente vai ter, por exemplo, o deslocamento das populações que viviam próximos dos lagos ou dos rios. A gente vai ter, então, um deslocamento dessa população que vive após então a barragem, que vão diminuir, por exemplo, a quantidade de peixes, se foram comunidades de pescadores ou comunidades indígenas, tá? Que vão ser deslocadas. Então, pessoas vão ser deslocadas de seus territórios, né? Construídos ali a partir das suas relações com o espaço, com o lugar. Tá? A gente vai ter o alagamento da vegetação nativa também, por exemplo, quando a gente vai ter a área inundada, que muita dessa vegetação ela vai ser inundada, parte dessa vegetação que não era originalmente inundada, ela vai ser inundada. Isso na Amazônia, por exemplo, vai causar a mortandade de várias espécies vegetais e, consequentemente, espécies animais, por exemplo, que são áreas que foram inundadas e que deixaram de ter espécies de terra firme, tá? E essas espécies acabaram morrendo em função desse excesso de água também, enfim. Tá? A gente vai ter algumas áreas agrícolas também vão ser inundadas, tá? Então a gente perde o potencial agrícola em determinadas áreas, isso também é um impacto socioambiental. A gente vai ter a alteração da vazão dos rios, tá? Tanto na direção da sua nascente, como na direção da sua da sua saída, enfim. Então a gente vai ter também alteração nessa vazão do rio. Tá? Esse rio ele vai ser em determinadas épocas do ano com uma maior quantidade de água, ele vai ser mais liberada a água ou menos liberada, dependendo da quantidade de água presente então nessas áreas inundadas aqui, enfim. Tá? Então vão trazer graves problemas ambientais e também para a sociedade que lida então com esse meio ambiente. Tá? Então por isso que hoje cada vez mais para se fazer uma usina hidrelétrica, a gente vai ter que ter uma documentação, vai ter que ter estudos arqueológicos, estudos ambientais, estudos de impacto ambiental, estudos de impactos sociais também nessa região. Tá? Nenhuma hidrelétrica ela pode ser construída assim, à torta e à direita. A gente precisa, então, cada vez mais, com a preocupação com o meio ambiente, com as sociedades, a gente ter estudos anteriores, né, que vão colocar esses impactos aí em xeque. Tá? Quais serão esses impactos para a sociedade que vive em torno dessa hidrelétrica, quais são os impactos ambientais que vai ter para essa sociedade, né, também dessa região, tá? Seja a sociedade humana, seja a fauna e a flora, ok? Então é preciso ver toda essa viabilidade econômica, social dessas regiões que vão ser impactadas pela produção de energia elétrica. Tá? A gente vai falar mais na frente sobre o Brasil também em relação a esse tipo de produção. Tá? Tô falando aqui, a gente vai falar aqui de forma geral. E a gente precisa falar um pouco também aqui que essa
de como é essa produção de energia no mundo, quais são os países que estão se destacando nessa produção de energia. Tá? É, algo que é importante dizer é que a produção de energia hidrelétrica ela depende da energia do sol. Tá? Então, por isso, muitos países aqui eles vão ter um potencial maior. Tá? Como assim, professor, da energia do sol? Tá? Lembra que eu falei ainda há pouco sobre o ciclo da água. Né? A produção de energia a partir da hidrelétrica ela vai ser é fundamental que esse ciclo da água ele aconteça. Tá? Então vai ser fundamental que tenha energia do sol. Por quê? A energia do sol vai aumentar a temperatura das águas superficiais, seja de rios, lagos e até o mar, e essa água, né, ela vai ascender então a atmosfera e vai produzir em um outro espaço as chuvas, tá? Então vai depender muito dessa produção de energia do sol e desse ciclo da água acontecer. Tá? Além disso, em função também desse ciclo da água, a gente vai alguns países que vão ter uma extensão territorial grande, eles vão ser importantes nessa produção de energia. Tá? Por quê? Porque essa águas superficiais que vão se elevar até a atmosfera e vão ser deslocadas, eles são deslocados aí então pelos aspectos naturais desse ciclo da água, tá? E vão se estender e vão levar a água superficial que foi transformada em vapor de água para lugares bastante longe, tá? Então, alguns países que têm um território grande, eles têm um potencial maior de produção de hidrelétrica. Por quê? Porque esse ciclo da água ele acontece em espaços grandes, né? Não necessariamente essa questão natural ela vai seguir os territórios que nós humanos inventamos para o espaço do planeta. Tá? Então, esses países que têm uma grande quantidade de rios, esses países que têm um território grande, eles vão se beneficiar então desse ciclo da água que está acontecendo em um espaço maior. Tá? Por isso que alguns países eles têm um grande potencial de produção, tá? Que tem esses territórios grandes e também tem essa produção de energia do sol também muito grande, fazendo com que esse ciclo da água aconteça de uma maneira mais efetiva. Tá? E aqui, ó, a gente tem o Brasil ocupa uma posição bastante importante. Vou destacar o Brasil aqui, ó. O Brasil é o terceiro maior produtor de energia elétrica a partir de hidrelétricas, então, tá? O principal produtor é a China, tá? A China tem grandes usinas hidrelétricas, a maior usina hidrelétrica está lá, eles têm um potencial de geração de energia muito grande. Ó, a China tem um potencial de energia hidrelétrica aqui, ó, de quase 24%. Tá? E a porcentagem da hidroeletricidade no total daquele país, ela é 17%. Tá? A China utiliza outros tipos de produção de energia, como termoelétrica, então elas têm uma necessidade muito grande. Tá? O Canadá também se destaca aqui com produção de energia elétrica mundial, 10%, e o Brasil também com 10% aqui na produção de energia elétrica mundial. Mas se a gente for comparar, por exemplo, a China, tá? Desses outros países, a gente pode verificar que a China tem outras formas de produção de energia elétrica lá no seu país. Ela não utiliza só as usinas hidrelétricas, mas as termoelétricas, tá? Eles têm a produção de energia de outras maneiras. Mas, ó, se a gente for analisar aqui o Brasil, tá? Se a gente for analisar o Canadá, a maior parte da produção de energia elétrica elas são advindas então da energia da produção das hidrelétricas. Tá? Então, 60% aqui da energia produzida no Canadá ela vem das hidrelétricas. No Brasil, quase 70% da produção de energia vem das hidrelétricas aqui, 69%. Tá? Óbvio que cada vez mais a nossa matriz energética está ficando mais diversificada, tem outros tipos de produção de energia, a própria eólica, tá? A produção de energia elétrica a partir da energia solar também, tá? Mas o Brasil ainda se destaca muito por produzir grande parte da sua energia elétrica a partir das hidrelétricas, tá? Um outro aqui que produz muito, a maior parte da energia produzida no seu país de hidrelétricas é aqui a Noruega, tá? Quase
mais de 96% então da produção de energia dentro da Noruega ela é feita a partir de usinas hidrelétricas, tá? E se destaca aqui também, tá? Então tem um destaque grande aqui nesse potencial do seu país, que não é muito grande. A gente não tem um grande potencial como os outros países aqui em cima, mas eles produzem, grande parte da sua energia elétrica é produzida a partir de hidrelétricas, tá? Os Estados Unidos aparece aqui em quarto em termos de produção, maiores produtores de energia elétrica, mas se a gente analisar aqui, ó, só 7%, um pouco menos de 7% da produção de energia elétrica dos Estados Unidos vem das hidrelétricas, tá? Eles têm outras formas lá de produzir, como eu já falei, tá bom? Ok? Então, esses são os países que destacam na produção de energia hidrelétrica. Nas próximas aulas, a gente vai ver outros tipos de produção de energia elétrica, tá? Hoje a gente viu um pouco mais sobre a hidroeletricidade. Ok? Até mais.